Olá, minha gente, professor Nelson Sartori de volta com vocês. Vamos continuando aqui o nosso trabalho com acentuação gráfica, como eu havia dito a vocês no bloco anterior, né? Falando assim, o que nós vimos? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos ver o que nós estávamos falando. Eu disse a vocês, nessa construção básica, no final, que as paroxítonas, por serem tão diferentes das demais, elas poderiam ser acentuadas justamente pela regra oposta. Ou seja, eu não vou acentuar as palavras terminadas em AE ou EM. Como a paroxítona é aquela que existe em grande quantidade, maior quantidade, é muito mais prático eu trabalhar uma regra negativa com ela do que trabalhar uma regra de acentuação positiva. Só que o problema é você passar isso daí para uma criança. Como é que eu ensino uma criança ensinar uma criança que ela não deve acentuar as palavras, né? Falou sendo que a regra é de colocar acento nas palavras. Então, o gramático foi lá e separou todas as terminações e colocou aquela lista enorme, né? As terminadas por I, terminadas por U, por ON, terminadas por PS, terminadas pelo ão e assim por diante. Mas ele pegou e voltou. Já que ele estava vendo a diferença, começou a olhar novamente a terminação, o que ele percebeu? Vamos voltar lá. Ele percebeu o seguinte, vou mudar até a cor aqui, que é para a gente poder trabalhar isso, que a maioria das palavras termina também com uma consoante, uma vogal, tá? Se você olhar aqui em cima, olha só, sofá, consoante vogal, bambu, consoante vogal, tá? Aqui, ó, última, consoante vogal, sílaba, consoante vogal, consoante vogal. Pode ter uma pequena variação de vogal e consoante, mas elas sempre estão associadas, olha só. Né? Consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, opa, vogal e vogal. O que ele percebeu dentro desse contexto? Ele percebeu o seguinte, ele percebeu que existe uma relação diferenciada. Como assim? Ele percebeu que as ideias se encaixam umas nas outras, né? O que é uma vogal? Vogal é uma expressão sonora que sai com a voz. A, E, I, O, U. Vejam, ela sai pela voz. E a consoante não. A consoante, ela precisa de uma vogal. Por isso que ela é consoante. É com o som da vogal, né? Você não pronuncia a letra B sem o E. Né? Você fica assim, ó, e não sai, precisa ba, be, bi, bobu. Por isso, o arranjo delas é muito comum, tá? A colocação de uma consoante sempre junto de uma vogal, ou antes ou depois. Mas existem estruturas que são possíveis de serem construídas só com vogais, tá? Vogal e semivogal. Então, o que ele pensou? Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Ele viu que as coisas se encaixam. Pronto, as coisas se encaixam. Elas têm de se encaixar. Eu vou pegar uma outra caneta aqui para fazer a mesma demonstração. Olha só, as coisas têm de se encaixar. Tá? Elas se encaixam. Muito bem. O que ele percebeu? Que existem estruturas que tentam se encaixar. Mas não conseguem. Mas mesmo assim tentam. Mesmo que elas façam uma inversão. Você fala, nossa, professor, isso daí está parecendo uma coisa meio pornográfica, né? Eu falei, mas é disso mesmo que eu estou falando. Falou assim, a influência até mesmo religiosa e moral dentro da língua portuguesa é muito grande. E os valores são assim, as coisas se encaixam, né? As coisas se encaixam. Lembre-se que a gramática, ela é baseada em valores sociais, independente dos conceitos que nós temos hoje, tá? Valores diferentes, possibilidades, né? Construções de relacionamento que antes eram discriminados, hoje são compreendidos, né? Então, a própria religiosidade determinava que as coisas tinham de se encaixar, né? Mas, vejam, por mais que essa fosse a realidade pensada por eles, havia relações que tentavam coexistir sendo semelhantes. Isso daí dentro da própria relação sexual, tá? Ou seja, metaforicamente, isso também seria possível. E para eles era uma relação diferente, tá?
falou assim, mesmo falando de sexo, nós estamos falando de encaixe sexual, tá? Em que uma coisa encaixa na outra. Para eles, esse tipo de relação, ela era discriminada. Ela era diferente, vista como diferente porque socialmente não era aceita. Então, como a paroxítona ela estabelecia uma relação de diferenças, o que eles fizeram? Eles propuseram juntar essas diferenças também dentro dessa relação. Como foi feito isso daí? Ele percebeu que as vogais procuravam ficar juntas também em alguns momentos, mas só que com maior raridade. E isso daí tinha de ser compreendido. Então vejam, são valores sociais e morais que determinam até mesmo o comportamento da nossa expressão de fala. Então eles falaram, já que são diferentes, vamos associá-los dentro dessa diferença às paroxítonas. O que eles fizeram? Vamos lá dar uma olhadinha. Eles pegaram, capturaram essa estrutura com uma terminação com duas vogais, que é chamado de ditongo. E fizeram o seguinte, foram lá e fizeram assim. Acentuação gráfica, paroxítonas todas, monossílabas terminadas em AEO, oxítonas terminadas em AEOEM, paroxítonas terminadas em AEOEM não, mas se forem terminadas em ditongo, sim. Então, quem é o acento das paroxítonas? Todas as que não terminarem em AEOEM, mais as que terminarem em ditongo. E ele fecha, nesse contexto, a nossa estrutura. Ele fecha. Ele constrói o quê? Essa relação. Tá? Agora aqui, construída para vocês dentro de uma estrutura mais complexa. O que ele começou a perceber? Que 90, mais ou menos, deixa eu colocar minha caneta vermelha aqui, mais ou menos 93% das palavras se encaixavam nisso. Minha gente, 93% das palavras dá a você um vocabulário, uma estimativa bastante significativa, tá? Muito boa. Ele falou, mas espera um pouco, eu preciso ver quais são as demais estruturas. O que ele percebeu? Que essa constante aqui continuava sendo, ou seja, vogal mais vogal ou semivogal. Que isso daqui continuava nos demais 7%. Então era preciso fazer o quê? Reconhecer essas palavras. Então, ele passa a reorganizar essas palavras e procurar semelhanças entre elas, que era para poder construir a continuidade das regras e encaixar todas as palavras. O que ele viu? Ele percebeu o seguinte, que havia ditongos, vejam só, vamos marcar com marca-texto aqui, ó, que havia ditongos como o EI, o OI e o EL, acompanhados ou não de S, que independente da posição da sílaba que elas caíssem, elas sempre seriam tônicas, tá? Sempre seriam tônicas. Não importa a posição. Então, olha, anéis, herói, céu, ideia, heróico e assembleia, tá? Todas essas palavras tinham a sílaba em posições independentes daquelas anteriores. Então ele falou, bom, essas palavras eu vou construí-las dentro de uma estrutura de exceção. Mas vejam só as de cima. Anéis é uma oxítona, herói é uma oxítona, céu é uma monossílaba tônica. Todas elas não se encaixavam na regra anterior. E assim acentuou todas as palavras. Recentemente, quando nós começamos a trabalhar em cima da estrutura dessa lógica gramatical, o que o gramático da atualidade percebeu? Que as paroxítonas, ideia, heróico e assembleia, elas, na verdade, entravam em conflito por causa da terminação. Olha só.
Lembrem-se que, pela minha estrutura, as paroxítonas terminadas em A, em E e em O não eram acentuadas. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu trabalhar esse pensamento, e aí é que veio a reforma ortográfica. O que a reforma ortográfica fez? Ela corrigiu essas estruturas. Então, vejam só que a regra antes que dizia acentuam-se os ditongos abertos E e O e El, aceitava até mesmo as paroxítonas que se encaixavam naquela regra anterior. E a reforma ortográfica veio e fez essa correção, eliminando, vejam só, o acento dentro dessa estrutura. Tá? Então, a partir da reforma ortográfica, ideia, heróico e assembleia deixaram de ter o acento e a regra se modificou. Acentuam-se os ditongos abertos, E, O e El, só quando vierem no final das palavras, ou seja, nas oxítonas e nas monossílabas. As paroxítonas perderam essa característica porque, na verdade, elas estavam em desacordo com aquilo que estava acontecendo. Tá? Elas estavam em desacordo. Elas não batiam. Então, a regra prossegue. Veja só. Eu continuo com acentuam-se as proparoxítonas todas, monossílabas tônicas terminadas em A e O, oxítonas terminadas em A e O em, e a regra máxima é essa quarta, em que paroxítonas terminadas em A e O em não, em ditongo sim. Com isso, nós tivemos o quê? Uma adaptação nessa regra, que é o que nós chamamos de reforma ortográfica. Mas ele percebeu que, a partir do momento dessa inclusão, ele conseguiu elevar daqueles 93% para mais ou menos 98%. 98%. Mas ainda faltavam duas. E o que aconteceu? Ele novamente percebeu que as palavras que haviam sobrado, olha só, continuavam em conflito com esse encaixe natural. Ou seja, eram palavras que aproximavam vogais com vogais. Tá? Não mais os ditongos dessa vez, mas agora os hiatos. Vamos vendo o que é isso daí? Veja bem. Ele, então, percebeu o seguinte. O que ele fez? Ele construiu a seguinte estrutura. Reuniu esses hiatos e fez a seguinte construção. O que é um hiato? Vamos entender? Olha só, o hiato. Eu tenho minha primeira vogal, minha segunda vogal. E a minha segunda vogal. Ele percebeu que quando a segunda vogal fosse tônica, terminada em I ou U, acompanhado ou não de S, desde que depois dela nunca viesse NH, seria acentuada. Como assim? Falou, foi o arranjo que ele fez. Ele encontrou uma coincidência que poderia resolver o restante das estruturas. Então vejam a regra. Acentua-se a segunda vogal tônica do hiato em I ou U, sozinha ou acompanhada de S, desde que nunca venha seguida de NH. Então, eu costumo até para fechar isso daqui contar a seguinte historinha. Eu peguei e convidei minha namorada para sair. Tá? Vou mudar a cor. Vamos sair? Ela falou, vamos. O que aconteceu? Sair é um hiato? É um hiato. Minha segunda vogal é I ou é I. Ela vem sozinha na sílaba? Não, ela vem com R, então não é acentuada. Tá? Sair não é acentuado por causa disso. Aí eu falei, bom, então, falei para minha namorada, eu já saí. Eu já saí. Tenho hiato? Tenho hiato. Minha segunda vogal é I ou é I. Vem sozinha com S? Vem sozinha, então ela recebe o acento. Quando eu chego na casa da minha namorada, ela está usando uma sainha, né? Eu tenho hiato? Tenho hiato. Minha segunda vogal é I ou é I. Vem sozinha na sílaba? Sim. Mas ela vem precedida de NH. Então, o que eu falei para ela, eu falei, não, senhora, de sainha não vai mostrar o acento. Lógico que ela ficou brava comigo, né? Falou assim, um preconceito desse jeito. E aí ela me chutou. Ela falou assim, olha, o seguinte, você não quer que eu mostre
a minha saúde. Né? É um hiato? É um hiato. Minha segunda vogal é U? É U. Está sozinha na sílaba? Está bem antes de H? Não, então tem. Então quem tem saúde pode mostrar o acento, né? Ela falou, você é um preconceituoso. Você, por você, eu só mostraria a minha feiura. Você me vê como se eu fosse uma baiuca. Eu vou embora, vou te largar, eu vou para o Piauí. Olha só o que aconteceu. O gramático antigamente via isso tudo como se fosse um hiato e colocava o acento. Tá? E colocava o acento. A questão é que nós não temos um hiato aí. Eu tenho um ditongo e uma vogal. Esse é um ditongo. E essa daqui é uma vogal. Então eu não tenho hiato. Então o que aconteceu? Veio para nós aqui a reforma ortográfica e simplesmente corrigiu esse engano, dizendo que essas estruturas não devem ter acento. Feiura nem baiuca. Mas por que Piauí continua com acento? Por se tratar de um nome próprio. Tá? Por se tratar de um nome próprio. Então a nossa regra, ela não mudou. Acentua-se a segunda vogal tônica do hiato em U, sozinho ou acompanhado de S, desde que nunca venha seguida de NH. Porém, essas construções, que são as dos falsos hiatos, como o próprio nome já diz, é um falso hiato. Ela foi o quê? Aceita essa estrutura por ser um nome próprio, porque eu não posso mudar o nome, só que aqui entrou a reforma ortográfica. Certo? Ele falou assim, importante a gente entender o que acontece dentro dessas construções. O que ocorre quando nós temos a reforma ortográfica. Ela não foi nenhum mistério, como muita gente proclamou. Simplesmente foi o quê? O retorno da estrutura gráfica para lógica. Ou seja, vamos corrigir o que estava errado. Eram conceitos que tinham sido aplicados que eram errados e a reforma ortográfica só veio corrigir. A gente fala mais sobre reforma ortográfica dentro das próximas aulas, mostrando o que foi que aconteceu dentro dessa estrutura, tá certo? Falou assim, por enquanto, vamos entender até a regra número 6, que foi uma regra de terminação. Falou, nós incorporamos ali 100% das palavras, tá certo? Voltamos daqui a pouco com mais um pouco para vocês sobre acentuação gráfica.